Ora, muito boa tarde. Olha, a minha presença aqui significa o apreço e a importância que a Câmara Municipal de Santa Cruz dá às atividades culturais que acontecem no Concelho e na Ilha das Flores. Quero também dizer-vos que foi com satisfação que a Câmara Municipal vê esta iniciativa e apoia estas iniciativas, especialmente de um jovem e um jovem florentino que é um poeta, um escritor e um autodidata, que, na minha modesta opinião, tem uma grande margem de progressão, de aprendizagem, mas tem muito e muito potencial. Gostava também de vos dizer que aceitei com muito gosto dizer algumas breves e singelas palavras sobre o Nuno, autor deste livro, Abraços do Destino, que estamos aqui apresentando. E depois de pensar o que é que iria realmente dizer, e depois também de uma breve conversa com o Nuno, que foi interessante, achei por bem tirar algumas notas que achei também por bem partilhá-las convosco, porque certamente vos irão ajudar a perceber melhor o livro e a mensagem que ele nos quer deixar. O Nuno nasceu a 27 de novembro de 1979, portanto é um jovem com 35 anos. Diz que nasceu apenas com 8 meses de gestação, mas não estava com pressa. Foi o destino e foram problemas de saúde da mãe, que na altura foi aconselhada a fazer um aborto, mas que não o fez, lutou por ele, lutou pela própria vida e hoje estão aqui os dois, ambos bem vivos e de boa saúde. É filho de José da Silva Cabral e de Maria José Claudino. Tem 4 irmãos e diz que sem eles seria diferente e que o seu destino também seria outro. O Nuno tem o 12º ano de escolaridade e um curso de gestão agrícola. Por falta de oportunidades e de recursos financeiros, não teve possibilidade, entre aspas, de ir à frente com os estudos e de ir mais além do mar e dos sonhos. Sonhos que começou por realizar em 2003 com a edição do seu primeiro livro de poesia, O Poeta Perdido. Agradece muito aos amigos que o incentivaram, pois diz que sem eles não teria sido possível. Depois de ter andado perdido entre muitos trabalhos, e estou a citá-lo, consegue editar o seu segundo livro de poesia em 2011, O Silêncio da Saudade. Diz que a única profissão que tem é a de poeta e escritor e que não sabe viver de outra forma. Procura a inspiração no sorriso das pessoas, nos olhares inocentes das crianças, nos gestos simples das pessoas que nos fazem melhores e na beleza única da sua ilha. Os seus hobbies são o futebol, a poesia, a pintura, as caminhadas, especialmente nos trilhos pedestres, e o convívio com os amigos, pois diz que a vida, afinal, é para se aproveitar. O Nuno diz que é um sonhador corajoso, porque sem coragem nunca tentamos, e assim os sonhos não passam disso mesmo, de sonhos. Nuno, parabéns por esta iniciativa e continua a perseguir o teu sonho. Muito obrigado. Estamos hoje aqui reunidos para dar à estampa mais um livro do Nuno Cabral. E eu, mais uma vez, recorri ao meu amigo José Agostinho Serpa para fazermos um vídeo, porque achei que valia a pena mostrar a quem está aqui e a quem mais tarde poderá ver o vídeo, porque, na realidade, essa questão dos vídeos é o interesse que isto tem por ficar para a posteridade, um pouco daquilo que eu acho do Nuno. Eu não vou propriamente falar hoje do romance dele, embora este romance seja extremamente interessante. Julgo que, se começasse já a desvendar o mistério destas histórias, iria também tirar ao leitor a oportunidade de as investigar por conta própria. Não, eu vou falar do Nuno. O Nuno,
O Nuno que nasceu em Ponta Delgada, das Flores, o Nuno que vive na Ilha das Flores, o Nuno que arrosta contra ventos e marés para continuar a viver numa ilha que não é propriamente a Ilha das Oportunidades. Viver nas Flores e amar a Ilha das Flores é uma questão muito mais de resistência. E o Nuno tem tido e tem demonstrado essa resistência. Imaginativo, simpático, amigo do seu amigo, sincero, aberto, verdadeiro. O Nuno é isso tudo e muito mais. Muitas coisas que poderão ser reveladas através das inúmeras fotos que tira com tanta imaginação, com tanta capacidade para variar os cenários e com tanta capacidade de improvisar e de criar cenários à sua maneira. O Nuno, que vivendo na freguesia de Ponta Delgada, não teve medo de pegar na caneta e começar a escrever poemas. O Nuno, que é conhecido como o poeta perdido e que entre os seus amigos é também conhecido como alguém que gosta da vida, que ama aquilo que faz, que ama as coisas e as pessoas, que ama a sua família e que está na vida numa atitude permanente de criação e de invenção de maneiras de resistir corajosamente nesta ilha que de vez em quando nos coloca tantos obstáculos. Este romance é também o culminar de um sonho. Saído de 3 volumes de poesia que publicou em diferentes tempos nestes últimos anos, o Nuno sai agora com um volume muito maior e muito mais ousado, com aquilo que é uma história que envolve amor, romance, tensão, também alguma poesia pelo meio e um lado um pouco mais policial, mas, digamos assim, sempre com a criatividade e com o amor que ele coloca nas coisas que faz. O livro é todo ele um ode à Ilha das Flores também, ao amor, à poesia, aos relacionamentos felizes e acaba de uma maneira inusitada, mas muito interessante. Esta tarde as coisas, as pessoas, os acontecimentos convergem para aqui, onde o Nuno está com o seu livro para mostrar aos amigos e para fazer com que todos nós saiamos daqui com vontade de mais e pedindo naturalmente ao Nuno que continue a escrever. Na Ilha das Flores, escrever é uma coisa natural. E no Nuno, a poesia é tão natural como falar ou como comunicar de múltiplas formas. E a sensação que eu sinto é que o Nuno faz poesia quando tira fotos, faz poesia quando olha para a ilha, faz poesia quando está com os amigos, faz poesia no Facebook, faz poesia onde está. Nuno continua a fazer poemas, continua a escrever romances, continua a viver com essa vibração energética que faz de ti um ser humano incrível, continua presente numa ilha que precisa muito de poetas. Antes de começar o meu discurso, só queria agradecer a quem compareceu hoje. Dizem que sonhar nunca foi pecado e que nossos sonhos são partes dos nossos pensamentos que podem ser realizados quando a coragem reside neles. E como dizia o poeta Fernando Pessoa, o sonho comanda a vida. Fui buscar essa coragem na gaveta da minha alma e a coloquei sobre o mundo, realizando não só esse sonho, o romance, mas como os outros livros de poesia que editei anteriormente. Mas vou falar por mim, de como poemas são as gotas do sangue que trago nas veias e por isso considero ser dons fáceis. Escrever um romance não é apenas escrever, é sentir, é dizer o que sentimos, traduzir o que nos vai na alma para esse tipo de literatura. É muito mais. Escrever é dar asas à nossa imaginação, imaginar pessoas, locais, passagens, a criar sentimentos, fazer chorar, rir, sorrir e sentir cada personagem que concebemos, criamos. Dar o nome a cada personagem já é algo que nos faz sentir bem, porque estamos a criar vida. Entrei neste mundo de escrita mais criativa graças aos amigos e pessoas que me pediram para escrever um romance ou um policial. E já era uma ideia que me matava o desejo e o pensamento há algum tempo.
Então, após ter editado o meu segundo livro de poesia, O Silêncio da Saudade, meti mãos à obra, literalmente farando. E comecei a escrever sem ter inspiração limitada e juntei romance policial. Logo, as ideias surgiram como se nada fosse. As personagens fluíram em cada traço dos seus rostos, cada momento foi desenhado. E os sentimentos foram criados pelo meu coração. Entusiasmei-me a cada capítulo. Cada palavra que escrevia era felicidade. E sorria quando acabava cada um dos capítulos. Claro que, como tudo na vida, fazemos uma pausa, como as férias. E fiz as minhas durante esse processo. Mas no verão passado, resolvi pegar de cabeça no livro e o acabar. E sim, o acabei. Estava pronto. E o meu sorriso louco estava embebido de alegria. Claro que acreditava em mim, mas não podia criar muitas esperanças. Faltava o pior, o essencial. Enviar o material para uma editora e acreditar que eles iam gostar da minha história e assim o quisessem editar. Então assim o fiz. Enviei para uma das maiores editoras de Portugal, se não a maior, e eles me disseram que no espaço de uma semana me responderiam. Enviei numa segunda-feira e na outra a seguir o meu e-mail já tinha a resposta. Confesso que estava ansioso, mas com algum receio da resposta. Abri o e-mail e comecei a ler e por dentro uma sensação possuiu-me por completo e eu explodi interiormente. Uau! Era a felicidade a manifestar-se. Tinham aceitado editar o meu romance policial. Estava incrédulo, mas ao mesmo tempo feliz, como uma criança com um gelado na mão. Só que o processo que viria a seguir fez-me ter ainda mais coragem. Avizinhava-se meses difíceis. Começou por ter que pedir apoios para que o sonho pudesse ter asas e voar. E durante estes meses foram precisas inúmeras vezes corrigir a obra, entre tantas coisas que a maior parte das pessoas não imagina, de como é editar um livro, assim com tantas páginas. E desse género literário, porque, e que conheço o autor, um dia ele disse: editar um livro torna-se mais perturbador que o escrever. E realmente é verdade. Mas no fim a espera e a luta valeram a pena. Mas a pergunta que muitos devem colocar é: se vou continuar a escrever? Sim, vou. Aliás, já comecei a escrever mais um romance. Dessa feita, passado cá na nossa ilha. Nada melhor que servir de inspiração para a nova obra, porque parar é morrer. Mas aqui quero agradecer a diversas pessoas e entidades que sem nada disso podia realizar. Agradeço à minha família, amigos e pessoas que de uma forma ou outra sempre acreditaram em mim. Vou falar de uma pessoa fundamental que sempre me apoiou, uma colega, uma senhora maravilhosa, onde as suas palavras são mel e onde a sua alma é uma melodia eterna. Falo da senhora Gabriela Silva, a quem tanto devo. Pronto. Vou, e como não podia deixar de ser, agradecer um amigo meu que conheci há uns anos valentes, caiu nessa ilha como professor e também me deu aulas de inglês e que parece nos tornarmos grandes amigos. E desde aí ele tem feito por mim muito em prol do meu dom e nesse romance, como nos outros livros de poesia, ajudou-me bastante. E seria mal da minha parte, e mesmo sabendo que ele não se importa com isso, porque é uma pessoa humilde, seria mal não o mencionar, porque o respeito como pessoa e amigo. Ele é o Jorge Roça. Quero agradecer a uma pessoa que pertence aos Açores e é famoso na RTP1 pelo programa 5 para a meia-noite, que embora não conheça pessoalmente, mas que um dia certamente conhecerei, sou amigo dele virtualmente, através da era moderna do Facebook. E pedi a ele que me fizesse o prefácio do romance, e ele de bom grado o aceitou. É o apresentador da segunda-feira do programa 5 para a meia-noite, Luís Filipe Borges, oriundo da Ilha da Terceira. O meu grande obrigado a esse amigo que, embora não esteja presente, por razões óbvias, de qualquer maneira, um forte aplauso depois para ele. Agradeço os imensos apoios que me deram moral ao financeiramente às entidades que o fizeram com toda a sua desinteresse e passo a citá-los. Agradeço à Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, à Câmara Municipal das Lajes das Flores, à Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz das Flores, ao Lions Club Pérola do Ocidente, à Aldeia da Coada,
As unhas que fazia de Ponta Algada e feitas de Braga e Braga. Quero agradecer, claro, à minha editora, a Ciado Editora, que me deu essa enorme oportunidade de dar a conhecer a minha escrita, não só cá em Portugal, continental e ilhas, como também pelo mundo fora. Por último, queria pedir uma enorme salva de palmas para uma grande senhora que respeita as ações e que sem ela nada seria, por ter lutado por mim e que ainda hoje o faz, a senhora minha mãe. Para terminar este discurso, para não vos fazer adormecer, quero apenas deixar uma mensagem de apoio e de incentivo aos homens da ilha, a quem escreve e que sonha editar livros ou até outro tipo de arte. Nunca deixem os vossos sonhos morrerem na praia. Aprendam a nadar com eles e com coragem. E assim cada sonho vosso será mais um barco com remos. Assim, se quiserem a minha ajuda e apoio, estarei disponível, porque nunca é demais ajudar as pessoas que sonham. Estou inteiramente feliz e orgulhoso por este momento. O meu sincero obrigado a todos os presentes que fizeram questão e comparecerem ao realizarem mais um sonho. Muito obrigado. Romance, na altura, pronto, comecei a escrever e entusiasmei-me naquelas ideias que eu tinha e fui escrevendo capítulo a capítulo com um certo entusiasmo, e quando relia aquilo que escrevia eu entusiasmava-me ainda mais e procurava outras ideias e isso. Só que, como todos os escritores, um romance não é fácil de escrever, quanto mais um romance policial, que é o caso meu, digamos, que se torna ainda mais complicado de escrever. Mas quando a gente cria entusiasmo e amor, digamos, à escrita, não há nada que nos faça parar, mas realmente eu depois tive uma paragem de, digamos, de 2 a 3 meses na obra, por falta, não sei, não foi por falta de ideias, por falta de tempo talvez, mas depois no verão passado, em 2014, atirei-me outra vez de cabeça ao romance para o acabar e no fim do verão, em agosto, finalmente acabei o romance e acabei por enviá-lo para uma editora, uma das maiores editoras do país e então eles ficaram a me dar a resposta numa semana. Eu enviei isso numa segunda-feira e na outra segunda-feira a seguir eles já estavam enviando a resposta a dizer que era com muito gosto e que eu tinha um potencial enorme, queriam editar o romance da minha autoria. Claro, na altura eu fiquei felicíssimo, porque não é fácil escrever um romance, quanto mais alguém pegar nele, uma editora daquela dimensão, e querer editar o livro. Depois, a questão não é só
escrever e editar. Há muito mais para além disso. Tinha que ter cursos com romance, como é óbvio. Tinha que investir qualquer coisa para poder editar o livro. E então parti em busca de ajuda. Tive pessoas que me ajudaram bastante, como a senhora Gabriela Silva e um amigo meu, o Jorge Roça, que me ajudou bastante. E procurei apoios, tive apoios. As pessoas mostraram-se logo disponíveis para me ajudar, não digamos que tive dificuldades quanto a isso. Pronto, houve um ou outro que, pronto, por indisponibilidade não puderam ajudar, mas também não os culpo por isso. E depois de ter os apoios todos, consegui editar o livro. Vou ter que anunciar novamente a data do lançamento do livro, que será na Biblioteca Municipal de Santa Cruz das Flores. E estou muito contente pelo livro, pelo novo romance, e espero que a vida tenha sucesso com ele e que as pessoas gostem de ler. Lembras-te desse tal primeiro poema? Sim, eu lembro do primeiro poema, chama-se Memórias. Basicamente fala sobre, eu baseio-me num velho que está, digamos, às portas da morte e que teve uma namorada no seu passado, e eu lembrava-se dela, e o poema era como um testamento, sei lá, para ela, a tentar recordá-la como ela era. E isso. Eu lembro de alguns versos do poema, não todos. O primeiro verso, ou a primeira quadra nesse caso, era: será que me esqueci? Ao que já não me lembrei, somente de ti não sei. Isso foi a primeira quadra desse poema, que chamava-se Memórias. Eu lembro bem da última quadra, que é: tenho um pé no paraíso, aquele que me amou, o outro está no teu sorriso, aquele que me alcançou. Basicamente, falava sobre isso, de um velho que recordava-se de um amor passado que o fazia feliz na altura e triste ao mesmo tempo. O primeiro livro chamava-se Poeta Perdido, ou chama-se Poeta Perdido, foi editado em 2003 pela editorial Minerva, nesse caso. O segundo é O Silêncio da Saudade, foi editado pela Corpus Editora em 2011. E o terceiro, que vai sair em breve, o seu lançamento, é Abraços do Destino. Esse livro era para ter outro nome, só que a editora já tinha um outro autor, neste caso uma autora, que teve a mesma ideia do mesmo nome que eu ia pôr, tive que mudar para Abraços do Destino. É visível no teu mural do Facebook imagens fantásticas retiradas ao longo da nossa ida em especial e com captações de luz e, em muitos dos casos, uma junção felicíssima entre o poema e a imagem. Fala-nos um pouquinho sobre a fotografia e desde quando é que o Nuno teve essa paixão, ou foi depois da literatura por necessidade? Bom, eu sempre, ainda antes de escrever, talvez, eu sempre tive gosto pela fotografia. Eu não tenho grandes tecnologias para tirar fotografia, não tenho máquinas assim grandes. Eu ultimamente até tiro com o meu telemóvel. Quais são, digamos que vem dentro de mim para a fotografia, porque cada fotografia para mim é um poema, digamos assim. Ainda mais para quando é tirada numa ilha bela, como a Ilha das Flores, que em tudo o que é lugar, em tudo que tocamos com os pés e vivemos com o olhar, é magnífico. Não há nada dessa ilha que eu diga que seja feio, digamos, é uma palavra, pronto, meia coisa, mas esta ilha praticamente é toda linda. Eu faço muitas caminhadas com um amigo meu, quando é possível fazer, e aproveito e tiro sempre fotografias para poder expressar através do olhar o que é a nossa ilha, através da fotografia, e é como se fosse um poema que eu tivesse a escrever, porque eu até faço, por exemplo, fotografias e faço montagens e meto um poema e dou a conhecer esse trabalho que
digamos que é um hobby da minha parte. O Nuno tem aquele dote de o poema sai e está quase final ou tem que o retocar? Digamos que em termos do poema, eu, se bem me lembro, nunca fiz, ou escrevi nesse caso um poema que eu tivesse de reler para o corrigir. Eu escrevo, releio, é certo, mas nunca o corrijo porque fica perfeito como eu quero e não preciso de o corrigir. Depois falamos o romance, foi mais complicado porque aquilo, como é outro tipo de literatura, é mais complicado e aí teve que ser muitas vezes relido e corrigido para que a editora pudesse editar. O artista, independentemente da área que ele está inserido, tem sempre, e nós sabemos, uma sensibilidade para além do ser humano normal. A minha questão para o Nuno é, nós vivemos numa sociedade viciada, corrupta e muitas outras coisas mais que não vale a pena nós falarmos por aqui. Qual é a opinião que o Nuno tem formada sobre a nossa sociedade a nível mundial, digamos? A minha opinião sobre essa sociedade em que vivemos, antigamente, digamos que não existia tanta vigarice, digamos, como há hoje, a nível, sei lá, eu não vou entrar muito para a política, mas que a sociedade está um bocado, digamos, complexa, que não se solta, e devíamos viver mais em harmonia, coisa que não acontece. Vivemos em guerras que, não sei, às vezes não tem motivo nenhum e pronto, eu só penso que devia ser tudo muito mais simples do que não é e as pessoas fazem tempestades dentro de um copo de água e não havia a ver nada disso. Isso também envolve o dinheiro, que o dinheiro é a causa maior por vezes. E temos pessoas a passar fome, temos guerras sem motivo, não sei porquê, vai-se lá saber, ninguém vai entender. E pronto, a sociedade hoje em dia está muito pior do que não era antigamente. Também tivemos o caso do ITRA, mas isso pronto, já foi ao tempo. Mas daí para a frente, até hoje, já vivemos uma sociedade mais complexa e mais complicada daquilo que não era. O que é que o Nuno acha dos jovens na nossa sociedade? Sim, os jovens hoje em dia precisam de incentivos para continuarem a acreditar naquilo que sonham e muito mais. Ou seja, eles tinham que ter, falamos por exemplo cá em Portugal, tinham que ter um certo tipo de apoio, coisa que eles talvez não tenham, porque o país está da maneira que está, a nossa sociedade está como está neste país e os jovens se calhar já cada vez mais vão emigrando, não vão acreditando no país que têm por causa do governo, não vamos culpar muito o governo porque eles também, coitados, às vezes também fazem aquilo que podem, apesar de, pronto, dos problemas que está havendo. E eles tinham que ter um incentivo para poderem continuar a sonhar e a terem um futuro melhor. Eles não conseguem, por vezes não acreditam e partem para outros países em busca de outros sonhos e talvez os mesmos sonhos, mas com garantias que eles vão ser realizados. Qual é, para o artista, para o escritor, o melhor feedback que se tem do nosso trabalho? Para mim, nesse caso, eu não escrevo para ganhar algum lucro com os meus livros, nem por aí. Para trás de mim há muita coisa, por dentro da minha alma, a escrita, como eu vou dizer agora, quero ajudá-la a expandir o meu trabalho, o meu dom, para que as pessoas percebam aquilo que eu faço, que faço por amor e não faço para ter algum lucro, porque não é que os livros que eu vou ganhar alguma coisa, porque não é fácil, para mais uma ilha como essa, que
eu desde que escrevi o primeiro livro de poesia até hoje, se calhar já ganhei mais, não vou dizer fama, mas mais reconhecimento por causa do dom que eu tive, e eu tive coragem de editar o primeiro livro, e até hoje ainda tive mais coragem de escrever um romance e o editar. Não, por isso o meu feedback, digamos assim, foi esse, e eu estou muito contente daquilo que fiz desde aquela altura até hoje, e pretendo ainda fazer muito mais, porque eu agora também já estou a escrever outro romance, e desta vez baseado na minha ilha, na minha magnífica ilha, que é a Ilha das Flores. Qual é o sonho, ou qual é o sonho neste momento que o Nuno gostaria de ver realizar? Nesse momento não tenho assim grandes sonhos, só mesmo um, que é acabar o meu romance que estou a escrever e que um dia mais tarde possa ser editado. Eu de resto não tenho mais sonhos. Talvez um dia mais tarde casar-me e ter filhos, porque também é um dos meus sonhos que sempre tive ao longo da vida e que sempre tive a curiosidade de o realizar, para que a minha vida pudesse ficar completa. Que há uma frase do Antero de Quintal que é: para um homem ser realizado temos de fazer 3 coisas na vida. Primeiro, temos que plantar uma árvore, temos que editar ou escrever um livro e fazer um filho. O terceira coisa eu não o fiz, mas gostava de fazer, e para que um dia a minha vida fosse completa e realizada. O Nuno falava há bocadinho, e muito bem, da mãe. Lá no início da nossa conversa, sim, do nosso trabalho, ficou bem claro de que o seu nascimento não foi de todo aconselhável, etc. Em que é que a mãe, ao longo destes anos todos, o tem ajudado e servido como musa de inspiração? É assim, desde o início em que foi o meu nascimento, ela já me começou a ajudar imenso por ter lutado por mim na altura e fazer com que eu visse a luz do dia. E foi a partir desse dia, até agora, ela não precisou fazer muito, porque mãe é mãe, como toda a gente sabe. Digamos que ela ajudou-me sempre, acreditou sempre em mim, no meu trabalho. Eu sei como ela se sente sempre feliz quando eu edito um livro ou faço outra coisa que faça com que ela seja, quando ela tenha aquele sorriso no canto dos lábios, e nos olhos dela eu vejo sempre o quanto ela me ama, quanto ela gosta muito daquilo que eu faço, e que nunca teve, sei lá, digamos, alguma tristeza por aquilo que eu fiz na vida, porque eu sempre fui, digamos, um filho exemplar, como todos os meus irmãos, e ela, apesar de não chegar à fim de dizer: olha, posso-te ajudar em alguma coisa, porque ela não precisa fazer, porque eu sei que ela ajuda-me sempre. E eu sou tipo digamos, uma pessoa teimosa que não gosta de ser ajudada, já venho de família, mas sempre que ela quiser me ajudar, eu sempre estou disponível, mesmo que ela não queira, e pronto. Mas a melhor coisa que ela fez foi lutar por mim na altura, porque eu não seria nada sem ela, se ela não tivesse feito isso. A Ilha das Flores tem vindo a ter ao longo do tempo poetas, escritores. Há 3 que se destacam. O Nuno conhece as suas obras? É assim, eu não conheço o do Pedro Mãozinho Silveira, não conheço nada. E depois tem os outros, tem o Roberto Mesquita, eu tenho o livro dele por acaso, porque na altura eu agarrei o livro, foi graças a um amigo meu que tinha vários exemplares em casa e ofereceu-me um. Os outros não conheço bem. Eu li alguns poemas do Roberto Mesquita,
almas cativas do livro, eu por acaso tive algum gosto porque eu escrevia e naquela altura, naqueles anos também eu penso que não era fácil editar livros como ele editou As Almas Cativas. De resto, não conheço o trabalho dos outros, mas eles, como eu sei que nunca foi fácil de fazerem-se conhecer como são conhecidos hoje em dia. Na parte final de todos os trabalhos que eu faço, eu deixo ficar um espaço para que a pessoa se manifeste, ou deixando um apelo, um desejo, qualquer coisa a este espaço. Bom, eu nesse momento só tenho um apelo a fazer, uma espécie de desejo para os jovens daqui na nossa ilha, que tenham dons como o meu, não só a nível de escrita, nem poesia, mas que tenham outro tipo de dom, por exemplo, na música, na pintura, outras tantas artes que podemos até desconhecer, que sejam cá na ilha e que eles tenham esses dons como eu, que não deixem reconhecer esses dons, façam alguma coisa por eles, tenham a coragem, como eu tive, de chegar à frente e, por exemplo, na minha área, de quem escreve, de tentar a sua sorte, de editar um livro para quem quiser o fazer, não escondam os sonhos que têm, nesse caso, de querer serem reconhecidos e, no caso da literatura, de escreverem livros como eu escrevi, que não é uma tarefa fácil, eu sei muito bem disso. Mas se quiserem depois a minha ajuda para alguma coisa, eu dou o meu apoio, já que já sou um bocado colocado dentro dessa área. E pronto, eu só tenho esse apelo a fazer para que os jovens da ilha, se tiverem algum talento, que os demonstrem através da coragem, de como no meu caso eu tive e que não foi fácil.